A paz do Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, vamos meditar num trecho da Escritura que está no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, para que o nosso entendimento seja aberto pelo Teu Santo Espírito. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pretendo iniciar hoje uma série de estudos no livro de Apocalipse. O Apocalipse fala de 7 selos, de 7 trombetas e de 7 taças, flagelos. E o apóstolo João, ele habilmente escreve os capítulos mostrando a intensidade desses flagelos acontecendo sobre a face da terra. Começa com a abertura dos 7 selos, e à medida que nós vamos caminhando por esses 7 selos, nós vemos muitas coisas acontecendo que trazem julgamento sobre a terra. Depois segue-se as 7 trombetas, e nós vamos ver repetir algumas coisas de forma mais intensa, até que são derramadas sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15, o verso 1, diz que depois disso tudo se consuma a cólera de Deus. E, à medida do possível, nós vamos estudar esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças, flagelos da ira de Deus. Começamos hoje pelo 4º selo. O natural seria que começássemos pelo 1º selo, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. Mas diante da situação que estamos vivendo, nesta pandemia que está assolando a face da terra, achei por bem começar por esse 4º selo, porque esse 4º selo fala de peste. O 4º selo, João vê um animal. Esse animal é um cavalo.
E esse cavalo tem a cor amarela. Cor amarela é uma cor do pálido, uma expressão que nós usamos para dizer, olha, essa pessoa está amarela. E tem um cavaleiro assentado sobre esse cavalo. Esse quarto cavaleiro quase não precisa ser explicado. O anticristo, ele é o coveiro do mundo. Diz que sobre ele tinha um nome, a morte. A morte não é um ser pessoal. Lá em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse cavaleiro, cavalo amarelo, pálido, tem um nome sobre si, que é a morte, e o inferno o seguia. O inferno aqui, a palavra é Hades, lugar de tormento das pessoas que morrem sem a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que lhe foi dado um poder para matar. Todo poder emana de Deus. Eu escutei no outro dia um raciocínio interessante. Deus é bom. Se Deus é bom, não pode existir o mal. Ora, se o mal existe, foi dito, é porque Deus não existe, justificando o seu ateísmo. Não é verdade. A Bíblia Sagrada mostra outra coisa. Deus é bom. Mas quando ele criou o homem, ele colocou o homem com um livre-arbítrio, podia escolher entre o bem e o mal. E o homem escolheu o mal. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aquilo que lemos em Romano. O salário do pecado é a morte. A morte é o salário do homem em pecado. E à medida que as abominações do homem vão se tornando prática comum da humanidade, e nós temos visto muito isso hoje, nunca, em tempo algum,
os padrões morais da sociedade foram tão jogados ao lado e nunca, em época alguma, vimos a prática de tanta abominação, nem nos tempos de Sodoma e Gomorra. O julgamento do homem está próximo. A palavra de Deus está se cumprindo. Diz os versículos que ele tem uma espada. Espada significa guerra, luta, morte violenta, fome, peste e feras da terra. Lá em Mateus 24 e 21, Jesus falando acerca dessas coisas que João retrata em Apocalipse, sobre o final dos tempos, ele diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E Jesus usa a figura das dores de parto, que vão aumentando à medida que a mulher está para dar à luz. A mesma toada que nós vemos aqui no livro de Apocalipse, quando João fala dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 flagelos. No acompanhamento da abertura desses selos, no tocar das 7 trombetas e no derramamento das 7 taças da ira de Deus, nós vamos ver essa sequência aumentando. Nós, no momento atual, estamos começando a ver algum desses sinais. É certo que a Bíblia nos diz que esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças da cólera de Deus, elas só vão ocorrer depois do arrebatamento da igreja. Mas tudo isso já está servindo de sinal e de preparo, avisando a igreja que o fim está próximo, que o cumprimento dessas profecias bíblicas estão prestes a ser derramadas sobre a face da terra. E que a igreja precisa estar preparada, tanto para se encontrar com Jesus, como para enfrentar a batalha que estamos passando. Você está preparado para a batalha? Eu vejo os acontecimentos atuais em 2 passos. O primeiro passo já foi dado. Nós estamos dentro dele. A peste
matando muitos. Depois do arrebatamento da igreja, a peste vai matar 1/3 da humanidade. O que estamos vendo é apenas a sombra das coisas futuras. Mas já estamos nesse passo, a peste matando muitos. Estamos vendo muito poder na mão dos governantes. A Bíblia também nos diz que o mundo vai ter um líder mundial, um anticristo. E nesse passo nós estamos vendo essas coisas sendo preparadas. A humanidade está se acostumando a obedecer um poder centralizado, que hoje ainda está na mão de muitos homens, muitos governantes. Mas no tempo futuro estará na mão de um homem. Isso é apenas uma preparação. Nesse primeiro passo, nós estamos vendo uma terceira coisa. Primeiro, nós vimos a peste, estamos vendo a peste matando o mundo. Segundo, nós estamos vendo muito poder na mão de poucos. E terceiro, as igrejas fechadas, embora temporariamente. Nós estamos caminhando a passos largos para o segundo passo. Depois desse primeiro passo, a fome vai matar muitos. O desemprego está à porta. As empresas estão fechando. Os funcionários estão sendo mandados embora. As ruas se encherão de mendigos. O desespero vai bater a casa das pessoas. Uma outra coisa que vai acontecer nesse segundo passo é que esses governantes, que hoje detêm muito poder, eles vão guerrear entre si. Tudo isso um preparo satânico para que essas guerras diminuam de maneira tal que só tenha um que governe. E hoje as igrejas estão fechadas. Mas nesse segundo passo as igrejas serão perseguidas. E é isso que eu pergunto a você, meu irmão. Você está preparado para a batalha? Em Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Prepare-se para essa batalha. E a você, meu amigo, que ainda
não se decidiu por nosso Senhor Jesus Cristo, você está vendo, o julgamento está às portas. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. É momento de arrependimento. É momento de entregar a sua vida ao Senhor. Abra o seu coração para Deus e peça perdão pelos seus pecados. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de orar pela igreja e por aqueles que porventura estão ouvindo esta palavra. Vou dar continuidade, normalmente às quintas-feiras, sobre esse estudo de Apocalipse. E vamos examinar um outro selo, provavelmente o primeiro. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, porque nada do que está acontecendo nos dias de hoje passou desapercebido para a Tua igreja. Porque pela Tua infinita sabedoria, Tu tens revelado isso aos pequeninos, mostrado os Teus propósitos e os Teus planos através dos séculos. E nós podemos compreender este momento e aguardar com esperança o momento em que o Teu Filho vem buscar a Tua igreja. Mas se o momento não for esse ainda, fortalece os Teus servos para que possamos lutar. Como recomenda o apóstolo Paulo, contra essas hostes malignas do mal que estão ceifando vidas. Que elas sejam expulsas do nosso Brasil, da casa dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém.